Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao No Limite da Imaginação. Esse é um programa que conta histórias sobrenaturais que aconteceram e acontecem pelo Brasil e pelo mundo de uma maneira direta e sem sensacionalismo. Meu nome é Johnny Madri e a partir de agora vocês ficam no limite da imaginação. Hoje contaremos a verdadeira história do que se passava dentro de um clube seleto e restrito, comandado pelo próprio diabo. Hoje, falaremos sobre o Hellfire Club, o Clube do Fogo do Inferno, ou o Clube do Diabo. Na Europa do século XVIII, houve um período em que clubes de cavalheiros e grupos sociais privados abundavam. Em uma época anterior aos mais modernos tipos de entretenimento, do cinema e da televisão, muitas pessoas passavam seus momentos de lazer em tavernas ou pubs na companhia de diletos confrades. Para a classe alta da sociedade britânica, havia um desejo cada vez mais snob de estabelecer associações de caráter fraterno onde os indivíduos pudessem socializar uns com os outros membros exclusivos. Ou seja, com a peble afastada, eles podiam se divertir na companhia de seus pares. Naturalmente, o mais famoso clube do século XVIII foi o dos maçons, que, segundo inúmeras teorias da conspiração, seriam aqueles que puxam as cordas do mundo econômico e político até os dias de hoje. Mas além dos maçons, havia uma outra sociedade fraterna igualmente controversa estabelecida na Grã-Bretanha durante o mesmo século XVIII. O Hellfire Club, Clube do Inferno ou ainda Clube do Fogo Infernal. Há uma disputa a respeito de onde surgiu o primeiro Hellfire Club, com diferentes interpretações sugerindo sua origem. Algumas vezes na Inglaterra, em outras na Irlanda. Uma das sugestões errôneas mais frequentes é que ele teria sido fundado por Sir Francis Dashwood, um notório libertino inglês. Membro proeminente de uma família rica, ele se tornou chanceler do Tesouro Britânico mais tarde em sua vida. Contudo, até os 30 anos, ele era mais famoso por seu envolvimento em todo tipo de escândalos. Dashwood, de fato, criou o que chamou uma organização de interesse cultural privada. O clube era uma desculpa perfeita para beber, usar todo tipo de drogas, fornicar loucamente e cometer todos os excessos possíveis e imagináveis. Os clubes eram um pouco parecidos com as fraternidades modernas, comuns em algumas universidades, onde há uma forte ênfase na cultura de beber pesado e festejar como se não houvesse amanhã. Entretanto, apesar de sua importância para a sociedade, Dashwood não estabeleceu o primeiro Hellfire Club. Em vez disso, a organização por ele fundada era um grupo estreitamente alinhado com o Clube do Inferno, a Sociedade Dilettanti. Embora Dashwood tenha sido erroneamente creditado como o criador do Hellfire Club, há um consenso entre historiadores que o primeiro clube foi estabelecido por Philip, o primeiro duque de Wharton na Inglaterra em 1719. Assim como Dashwood, ele também era um personagem altamente controverso, um libertino dado ao consumo excessivo de álcool e à rejeição dos costumes sociais típicos. Wharton atraiu outros membros da nobreza britânica para seu estilo de vida rebelde, prometendo excessos e depravação sem pudores. Ao que parece,
ele cumpriu sua promessa, já que em 1721, apenas 2 anos após seu estabelecimento inicial na Inglaterra, o Hellfire Club foi proibido por ordem do rei Jorge I, horrorizado com os rumores sobre o que acontecia nas reuniões. Circulavam histórias de libertinagem extrema na sede social, com a presença de prostitutas de luxo, artistas boêmios e personalidades polêmicas da sociedade. Em tempos moralistas, o clube era uma ilha de excessos bizarros. Haviam disputas pelo título de maior libertino, com um comportamento que não apenas estimulava, mas incentivava a promiscuidade entre os membros. Existiam alcovas com janelas secretas para a observação dos casais. Os bailes de máscara eram especialmente decadentes, com cavalheiros trajando vestidos e maquiagem. Já os banquetes eram famosos pelos animais raros, tipo avestruz, tubarão e até leões, servidos nas mesas aos convivas. Vários tabus eram quebrados pelos membros, assim diziam os frequentadores da cidade. Consequentemente, os rumores sobre o Hellfire Club criaram um inconveniente que forçou os membros a transferir suas atividades para outras paragens, no caso, a Irlanda. Como tal, as origens do Hellfire Club, que sobreviveu à proibição real, estão associadas à Ilha Esmeralda. A Irlanda há muito era a parte mais recalcitrante do Império Britânico. A colonização inglesa da ilha vizinha teve início no final do século XII e continuou irregularmente por mais de 4 séculos, antes que o país fosse totalmente conquistado no início do século XVII. No século seguinte, uma classe governante de protestantes etnicamente ingleses e de ascendência protestante passou a dominar a ilha, estabelecendo um apartheid cultural, econômico e social. Esses governantes eram muito ricos e tinham muito tempo livre. Nesse contexto, uma filial do Hellfire Club surgiu perto da capital Dublin, cerca de 20 anos após Wharton ter sido obrigado a fechar as portas do Hellfire Club de Londres. Os membros da sede irlandesa eram tão transgressores e depravados quanto os de sua contraparte londrina. Atrás dos muros altos, erguidos ao redor da mansão que sediava os encontros do grupo, ocorriam festas e celebrações regadas a muita bebida e drogas, que frequentemente terminavam em lendários bacanais. Contudo, o clube adicionou um novo e sinistro elemento ao seu repertório obsceno, um pelo qual se tornaria infame e que casaria perfeitamente com o nome escolhido pela sociedade. No início, havia apenas rumores, mas estes foram se tornando cada vez mais graves. Os boatos davam conta de atividades diabólicas nos porões da sede, rituais satânicos da pior natureza, com direito à adoração do diabo, missas negras e até sacrifícios. Segundo relatos de criados e empregados da casa, havia um porão secreto, cujo acesso era obtido mediante senhas comunicadas apenas aos membros de alto escalão. Estes recebiam uma iniciação no estilo maçônico, em que juraram lealdade e fidelidade à seita. A quebra desse juramento ensejava, entre outras coisas, no direito dos demais buscarem vingança, arruinando o transgressor física, econômica e espiritualmente. Para tanto, um dos ritos de iniciação consistia em obter gotas de sangue de cada membro e guardá-lo para usar em feitiços e maldições. Os rituais do clube eram realizados com os membros severamente intoxicados com uma bebida conhecida como Scouten, uma mistura de uísque quente e manteiga derretida, que potencializava o teor alcoólico. Misturado com corante vermelho, a bebida tinha cor e consistência de sangue. No salão principal de reunião,
havia uma magnífica cadeira de espaldar alto, que era deixado vazia, para simbolicamente representar o assento do diabo. Ocasionalmente, as reuniões eram realizadas em Dublin, na Eagle Tavern em Cork Hill, à sombra do castelo de Dublin, a sede do governo britânico na Irlanda. Curiosamente, a Eagle Tavern também serviu como ponto de encontro para os maçons e outras sociedades secretas da época, como o dileto Hanover Club. Eventualmente, o Hellfire Club fez sua base de operações em um chalé isolado no topo das montanhas Wicklow, uma cadeia de montanhas significativa ao sul da cidade de Dublin. Chamada de Montpelier Hill, a cabana foi adquirida no início da década de 1730 por Lord Wharton, o fundador da sede inglesa, para um dos chefes da filial irlandesa do clube, William Connolly. A cabana, devidamente renovada, tornou-se um dos pontos de encontro dos membros. No entanto, talvez o Hellfire Club mais notório a surgir no século XVIII tenha sido fundado por uma figura já mencionada. Em 1755, Sir Francis Dashwood, que havia fundado a Dilettante Society muitos anos antes, decidiu estabelecer uma nova filial do Hellfire Club nas ruínas de um antigo mosteiro cisterciense nos arredores de Londres, às margens do rio Tâmisa. Sabendo que o novo clube atrairia olhares de reprovação, Dashwood tratou de disfarçar as atividades e oferecer apoio filantrópico a instituições de caridade, como orfanatos e hospitais. Dashwood era um homem curioso, envolvido em várias atividades sociais e acadêmicas. Dizem que ele também era um iniciado nas sociedades secretas que exploravam o oculto, com ênfase na astrologia, na divinação e, finalmente, na feitiçaria. Dashwood e seus associados continuaram a tradição de beber pesado e debochar da sociedade restrita que dominava a Inglaterra. Eles se tornaram bem conhecidos entre a classe alta britânica por sua embriaguez e comportamento lascivo. Como foi o caso do grupo de Wharton e da filial irlandesa 20 anos antes. Seus detratores insinuavam que a libertinagem atingia um nível extremo de sordidez e imoralidade. O lema do clube era: faça o que quiseres, pois é tudo da lei. Isso foi uma filosofia adotada mais tarde pela Ordem de Telema, de Aleister Crowley. Mas é claro, os principais rumores sobre o clube envolviam os alegados rituais satânicos. Desde o início, circulava uma lenda antiga de que o mosteiro escolhido por Dashwood, em Wycombe Hill, havia sido palco de um horrível episódio no século XIV, envolvendo monges que cometeram raptos, estupros e assassinatos. A ordem teria sido expulsa, deixando uma mácula no local. Talvez essa história de sedução tenha sido especialmente interessante para Dashwood, que incorporou aos rituais secretos do clube o uso de indumentária dos monges, mantos compridos de cor marrom e capuzes cobriam a cabeça. O clube também passou a utilizar as catacumbas que ficavam abaixo do antigo mosteiro. Em um verdadeiro labirinto de corredores e câmeras abarrotadas de ossos amarelados, o bando se reunia para as festividades, bebedeiras e orgias. Os ritos eram inspirados por celebrações de natureza pagã, honrando Vênus e Baco. Os rumores sobre rituais profanos sempre acompanhou a mítica sobre o clube e pôde decorrer do caráter pagão das festas. É certo que a tradição de se manter à cadeira do diabo continuou sendo observada, mas no que diz respeito a outras celebrações, não há como saber ao certo. Algumas testemunhas afirmavam que era comum haver missas negras em uma das câmeras subterrâneas. Nela, uma mulher nua servia de altar para uma caricatura de celebração cristã. O bando se reunia para invocar o nome de demônios e realizar o sacrifício de cordeiros cujo sangue era misturado ao álcool e consumido. Os mais crédulos afirmavam que o próprio Satã
respondia a essas missas blasfemas para desfrutar das prostitutas de luxo chamadas de freiras da ordem, além da bebida e das drogas. Outras testemunhas narraram que a cadeira do diabo era utilizada pelo próprio Lúcifer em algumas reuniões especiais, onde eram tomadas decisões importantes para o clube. Após a reunião, os excessos tomavam conta do local, principalmente no que se diz respeito à variedade intensa de sexo que acontecia de maneira singular, onde não haviam limites para nada. Já outras pessoas que frequentavam o Hellfire Club afirmavam plenamente que aquela cadeira jamais ficava vazia. O diabo estava presente em todas as reuniões e determinava tudo aquilo que era feito dentro do clube. Em dado momento, as autoridades religiosas tentaram incitar a realeza a censurar as atividades do clube, mas nada foi feito nesse sentido. Supostamente, a maioria das pessoas não levavam a sério os rumores sobre escândalos no velho mosteiro. Alguns acreditam isso ao fato de vários nobres influentes serem membros da sociedade secreta e que eles teriam impedido investigações mais profundas. Não há, contudo, como saber ao certo. É possível que Dashwood e seus colegas se divertiam criando rumores sobre o que acontecia nas criptas. Existe a possibilidade de rituais terem sido conduzidos, mas a maioria das testemunhas que estiveram presentes a festas organizadas pelo clube alegavam que a maioria desses ditos rituais eram teatro para impressionar os membros mais novos e demais convidados. Seja como for, o clube foi uma fonte de escândalos ao longo de toda a sua existência. O Hellfire Club sobreviveu muito além das primeiras encarnações estabelecidas por Wharton na década de 1710, Connolly e outros na Irlanda na década de 1720, e Dashwood, perto de Londres, na década de 1750. Em 1781, o sobrinho de Dashwood, Joseph Anderson, fundou a Phoenix Society em Oxford, que era efetivamente uma nova versão do Hellfire Club com um nome diferente. Ele continuaria a fazer parte da vida universitária em Oxford mais de 240 anos depois. Da mesma forma, o Hellfire Club ainda existe na Irlanda e tem associações íntimas com o Trinity College e University College, em Dublin. Foram essas sociedades que deram origem às fraternidades colegiais que ocupam um lugar importante nos campos universitários, sobretudo nos Estados Unidos. De sua origem libidinosa, passando pelos boatos de cerimônias satânicas, o Hellfire Club estabeleceu seu nome entre os clubes de cavalheiros mais notórios da história. Essa foi a real história do famoso Hellfire Club, ou Clube do Diabo. Quero agradecer a companhia de vocês comigo em mais uma história sobrenatural que se passou e acredito que ainda se passe no Reino Unido. Espero que tenham gostado. Por favor, deixem seu like, seu joinha, compartilhem e toquem no sininho. Daqui 15 dias, estarei de volta com mais uma história sobrenatural aqui, no Limite da Imaginação. Até mais.